Irmãos, uma boa tarde, a paz do Senhor. Quero que vocês acompanhem comigo em Apocalipse, livro de Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 7, a primeira carta à igreja de Éfeso. Vai ser breve essa mensagem, uma mensagem para fortalecer tua alma nesta tarde de segunda-feira. Acompanhe comigo. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são. E tu os achaste mentirosos, e sofreste, tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Irmãos amados, a igreja de Éfeso foi uma igreja fundada pelo trabalho missionário do apóstolo Paulo, que passou 3 anos ali, trabalhando, ensinando aquele povo, e impactando aquela cidade com a pregação poderosa do Evangelho. O impacto da mensagem foi tão forte que a maior escola de magia que se encontrava na cidade de Éfeso estava perdendo alunos, pois relata o livro de Atos que numa praça de Éfeso, na principal praça da cidade, fizeram uma fogueira com enormes volumes de livros de artes mágicas, e ali todos que se converteram a Cristo e a mensagem do Evangelho pregado por Paulo queimaram os livros de magia e artes mágicas. Ali também Paulo foi perseguido pelos judeus, que tinham inveja da grande influência que ele exercia pelo poder e a unção do Espírito de Deus na vida dele, ganhando almas para Jesus ali na cidade de Éfeso. Ali também, irmãos, vocês encontrarão, registrado também no livro de Atos dos Apóstolos, um comerciante de nichos que segurava as imagens da deusa Diana. A deusa Diana era o ídolo oficial adorado pela cidade de Éfeso, o maior templo do mundo, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era o templo dedicado a esta deusa, deusa Diana. Aqueles atribuíam que era a imagem que caiu do céu. E aquele comércio começou a ter uma falência, uma queda drástica, porque a mensagem do Evangelho que estava libertando o povo, não somente da magia e da bruxaria, também estava libertando o povo da cidade da idolatria que eles praticavam. E aí houve um rebuliço, um movimento contra o apóstolo Paulo para tentá-lo, matá-lo ou expulsá-lo da cidade de Éfeso. Amados irmãos, a igreja ela foi edificada sobre o fundamento firme, sólido da doutrina dos apóstolos, porque Paulo trabalhou incansavelmente ali, de dia e de noite, com lágrimas, debaixo de muita aflição e perseguição, pregando o Evangelho, ensinando a palavra, para que a igreja se tornasse forte naquele lugar. Então, eles guardaram durante, mesmo depois da partida do apóstolo Paulo, após ele ser decapitado em Roma por ordem do imperador Nero, e mesmo após a morte de todos os apóstolos, com exceção do apóstolo João, que foi instrumento de Cristo para escrever esta carta, quando ele recebeu a revelação de Jesus na ilha de Patmos para escrever as 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse, a ortodoxia, a pureza doutrinária,
ainda havia sido mantida fielmente pela igreja de Éfeso, mesmo depois da partida do apóstolo Paulo. Eles repudiavam qualquer tipo de heresia, eles repudiavam qualquer tipo de ensino errado, eles não aceitavam inovações, não aceitavam novidades teológicas, eles não aceitavam as últimas novidades do mercado gospel, eles não iam atrás de novidades, eles mantinham firme todo o ensino com que Paulo os ensinou durante o seu tempo de ministério. E João, Timóteo, João foram também pastores desta igreja, e eles guardaram também aquilo que João havia os ensinado no tempo do seu pastorado e aquilo que Timóteo ensinou no tempo do seu pastorado. Mas faltava algo essencial para a igreja de Éfeso. Faltava o amor que é o pilar moral mais elevado, mais alto e essencial para manter o edifício da fé e da caminhada cristã firme e inabalável. O Senhor Jesus começa elogiando, dizendo: conheça as tuas obras, a tua paciência, o teu trabalho. Era uma igreja que trabalhava, uma igreja ativa, atuante, missionária, uma igreja que evangelizava, que pregava e ensinava a verdade. E o Senhor Jesus elogia dizendo: tu puseste à prova os falsos apóstolos e os achaste mentirosos, sofreste, ou seja, uma igreja que sofria, estava firme na perseguição e não negava o Senhor Jesus. Era uma igreja incansável no seu trabalho em prol do reino de Deus. Mas Jesus tinha uma coisa contra essa igreja, mesmo ela sendo uma igreja aparentemente perfeita, em obras, em doutrina, em serviço ministerial e em virtude de padecer firme as perseguições e não negar a Cristo, e não se render às falsas doutrinas dos nicolaítas ou qualquer doutrina herética falsa. Faltava-lhe o amor, faltava-lhe a comunhão, a koinonia, o amor ao próximo, a assistência mútua, de compaixão, de misericórdia, de amor uns para com os outros e para com os perdidos lá fora. Eles eram ortodoxos, eram rígidos doutrinariamente, mas faltava a essência principal do cristianismo e o fundamento de toda a lei de Deus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, quem não tem uma profunda comunhão com Deus, não consegue amar o próximo, porque a máxima do plano de Deus está lá escrita em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. O amor de Deus levou Cristo, seu Filho, à cruz, para pagar pelos nossos pecados e o pecado de toda a humanidade. Ele levou sobre si na cruz do madeiro. Ele levou a ira e o castigo de Deus em nosso lugar, a punição que nós devíamos receber, porque somos pecadores, transgressores da lei de Deus. Jesus recebeu por amor em nosso lugar. Deus manifestou sua graça e o seu amor. Portanto, é plano e projeto de Deus disseminar o amor pela pregação do Evangelho. E nós devemos amar, nós devemos tratar o mundo pela ótica e pela perspectiva do amor e da misericórdia de Deus. Nós devemos abraçar os pecadores, nos preocupar com o destino eterno dos pecadores, desejar a sua salvação, desejar que almas que estão caminhando para o abismo, para o inferno, sejam livres deste lugar de tormento eterno, terrível, de choro e de ranger de dentes. Que nesta manhã nós possamos não imitar as obras da igreja de Éfeso, no sentido apenas de guardar a rigidez doutrinária, não. Mas que além da rigidez doutrinária, além de permanecermos firmes no ensino do Evangelho, nós tenhamos o bálsamo, o óleo do amor de Cristo, a essência de Deus esteja em nós, que é o amor
e o desejo de que toda alma e todo pecador se converta ao Evangelho, seja salvo, liberto de seus pecados e seja preparado para uma vida de eterna felicidade, para morar no céu. Guarda esta palavra nesta manhã. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.